E aí, gente, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Gente, hoje eu quero falar, gente, com vocês sobre a disciplina pode te deixar rico, tá? Como assim, gente? Vamos lá, deixa eu pôr só um servido aí, gente. Ó, cafezinho, no café sem açúcar pra ver se perde alguma coisa, né? Não, na verdade é mais por saúde mesmo, né, gente? Tem dia que eu tomo um café com, não sei se você toma um café com açúcar, mas eu tô tentando acostumar e esse café tá sem açúcar. E assim, gente, café sem açúcar, ele, ele é um café bom, né? Só que no começo ele é muito ruim. Nossa, quando eu tomava no começo era muito ruim tomar café sem açúcar. Mas depois quando eu fui acostumando, porque a gente vai aprendendo desde pequeno, né? É assim, eu falo até que é assim quando você vai. Deixa eu ver se tá muito escuro aqui, gente. Aqui, é que eu tô no quarto do meu filho. Acho que agora tá. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Aí acho que assim deu uma claridade mais ou menos, né? Até que eu não tenho uma câmera do celular, né? Fazer o quê? Então, gente, vamos lá. No café é que a gente aprende desde pequeno. Se a gente aprendesse desde pequeno a tomar café sem açúcar, ficava mais fácil, né? E hoje a gente tomaria café sem açúcar tranquilo. Mas como a gente não aprendeu, é a mesma coisa com relação a você aprender a investir desde pequeno. Se você aprendesse lá atrás, ficaria mais fácil. Mas como você não aprendeu, agora tá difícil, né? Então fazer o quê? Então, gente, vamos lá. Ó, baseado nesse livro aqui, gente, ó, A Psicologia Financeira, tô lendo ele aí, tô terminando o livro muito bom, lembrando que o link tá aqui na descrição se você quiser adquirir ele. Eu quero chegar aqui nessa parte aqui, ó. Ó, liberdade, aqui, ó. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Ter o controle do próprio tempo. Forma mais elevada, já começa assim, ó, gente. Forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer, preste atenção, eu posso fazer o que eu quiser, certo? Então, gente, hoje eu quero unir isso daqui à liberdade de você ter, unir a disciplina com a liberdade. Por quê? Ter liberdade para você ir onde quiser, onde você quiser, não quer dizer que você não tenha que ter disciplina, certo? Certo? Por quê? A liberdade e o controle, conforme você vai durante o tempo ganhando dinheiro, porque a disciplina ela vai te ajudar a fazer isso. Porque, gente, já dizia, eu já vi essa frase, eu não lembro de quem que era, se você conseguir, faz aqui, deixa aqui nos comentários. Lembrar essa pessoa, não lembro, mas ela dizia assim, que o mundo não é dos inteligentes, mas dos disciplinados. O controle, a riqueza, os maiores, as pessoas mais ricas do mundo ficaram ricas porque construíram aquilo que é a disciplina de construir um negócio. Porque construir um negócio tem que ter muita disciplina, certo? E eu aqui, gente, não estou querendo aqui, porque, sabe, gente, às vezes as pessoas falam, você está falando só sobre os ricos. Não, estou falando aquilo que pode trabalhar a sua vida, tá? Para que você conquiste as coisas que você precisa na sua vida. Para que você conquiste aquilo que você quer e conquiste até mesmo a liberdade. Mas se você não unir a liberdade com a disciplina, você nunca vai chegar à liberdade sem ter a disciplina, e quando você chegar na liberdade, a disciplina ela não vai, se você não tiver disciplina com a liberdade, você vai se perder. E consecutivamente, você vai poder voltar na estaca zero. Por quê, gente? Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Pensa comigo, ó. Quando você tá ganhando, presta atenção nessas pessoas que hoje ganharam muito dinheiro, sabe, dentro do YouTube, dentro de outras redes aí, tá? Elas, vamos por exemplo, os cantores de funk. O que aconteceu? Os cantores de funk, vamos lá. Os cantores de funk, eles ganham dinheiro, muito dinheiro ali, né? Por quê? Porque são muitos shows. E por que eles ganham muito dinheiro? Agora você pergunta pra mim, por que, William, eles ganham tanto dinheiro assim? Por quê? Porque tem um público para isso muito grande e um público que gasta muito, tá? Gasta muito.
que vai pro show de funk, quer saber do quê? Quer saber de, vamos lá, de beber mesmo, de se embriagar mesmo, de gastar. Você sabe como é que é. Vai lá no show de funk, sabe como é que é. Infelizmente é aquela, né, a parte sexual. Eu vou falar aqui sobre. Não é nem prostituição, gente. Eu tô falando aqui que a pessoa vai pro show de funk, querendo ou não, as músicas levam a isso do show de funk. Levam a se perder com drogas, com dinheiro, com um monte de coisa. É a ostentação. É a ostentação que muitas vezes é colocado lá dentro. E você ostentar com tudo, com aquilo que você tem e não pensar no próximo dia. Mas nós não, tá? Então o que acontece? Eles ganham muito dinheiro. Ganham muito. Só que ganham muito e por não terem aquilo que a gente chama... Veio uma mensagem aqui, gente. E por não ter a disciplina ali de saber lidar com aquilo que tem, eles acabam esbanjando demais. Claramente que, olha, por favor, gente, eu tenho a dizer, deixa eu só tirar aqui, gente. Eu tenho a dizer para você que existem muitas pessoas que ajudam, tá? Tem muitos cantores de funk que ajudam outras pessoas e, cara, eu não quero aqui menosprezar eles, tá? Eles, talvez por lá atrás não ter tido uma educação assim financeira, eles acabam se perdendo um pouco. E isso é normal, tá? Isso é normal. Ah, William, não é normal, não é normal sim. Por quê? Porque se você não aprendeu, não tem como você dar aquilo que você não aprendeu. Se você nunca amou uma pessoa na sua vida, se você não recebeu amor, como que você vai dar aquilo que você não tem? Você tem que aprender a ter, você tem que aprender. E quando você recebe, você dá. Existem muitas pessoas do cantores assim do funk que ajudam outras pessoas porque aprenderam lá dentro da favela que tem que ajudar o próximo, que tem que ajudar aquele que está ali do lado, que tem que tá certo, não, tem um lado lá do pessoal que anda com arma, com isso, com aquilo, mas o maior lugar que você consegue doação muitas vezes é lá no pobre, lá dentro da favela, daqueles que não tem muitas vezes nada, você consegue doação lá. Muitos cantores de funk que hoje estão no sucesso ajudam muitas pessoas. E eu não quero generalizar. Só que o problema tá quando muitas vezes essa pessoa, ou cantor de funk, ou enfim, aquela pessoa que saiu da periferia, conseguiu um status, saber trabalhar com aquilo que se tem, tá certo? Então, eu tenho a minha liberdade financeira. Eles constroem a liberdade financeira. E isso é construído por quê? Porque ele vai pro show, daí ele faz um show, ganha tanto, ele vai pro outro show, ganha tanto, vai pro outro show, ganha tanto, e assim vai. E assim o dinheiro vai juntando, vai juntando. Por quê? Trabalha, disciplina, canta, um show, dois shows. E o gasto ele é menor, sabe? Ele, ali. Aí, se ele não vai ostentando com grandes carros, isso e aquilo, começa a juntar muito dinheiro. E com esse muito dinheiro, se ele não souber trabalhar ele, o que acontece? Ele acaba se perdendo, enfim. Então, tem que ficar esperto com isso, tá? Lembrando que eu não estou generalizando, tá bom? Se você aqui gosta de funk ou tá aqui, eu não estou generalizando, eu estou aqui trazendo para para a gente chegar no entendimento disso, a saber que estamos todos no mesmo barco, seja você quem for, tá? Estamos todos no mesmo barco. Todo ser humano tem que aprender que quando chega unir a liberdade e quando se não unir a liberdade com a disciplina, você acaba se perdendo, tá? Beleza. No começo é muito difícil você, por exemplo, se você quiser crescer mesmo, ficar rico, você tem que ter disciplina, tá? Você tem que ter disciplina. E o que a disciplina faz com a gente? Pensa você que você tá, por exemplo, sei lá, você tá numa academia, certo? Se você ficar um ano na academia disciplinado, eu tenho certeza de dizer para você que você vai conseguir reduzir o seu peso. Mas não somente na academia, você tem que unir a academia, certo? Com aquilo que você está na sua casa, com aquilo que você come na sua casa. Trocar as coisas, né? Você tem que trocar, você tem que disciplinar. Então você vai começar a disciplinar o seu corpo. E a disciplina me ajudou também, gente. Eu tenho a dizer para você que eu comecei a desenvolver cada vez mais depois que a disciplina entrou na minha vida. Depois que eu comecei a lavar a louça todo dia. Todo dia eu lavo a louça aqui, basicamente. E eu entendi que isso está na minha cabeça agora, que eu tenho que fazer isso todo dia. Toda semana aqui, basicamente, é que não deu, depende muito da semana, entendeu? Mas tem coisas que eu tenho que fazer diário, tem coisas que eu tenho que fazer durante a semana, tem coisas que eu tenho que fazer durante o mês. E eu
tomo isso como disciplina diária, tá? Disciplina diária que eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer. Não tenho que fazer, tá? Mas antes de eu fazer isso, antes de eu entender que a disciplina podia me deixar rico, e a disciplina realmente está mudando a minha cabeça e mudando aquilo que eu sou, antes disso, eu fazia por fazer, eu não tinha organização. Até hoje eu tenho que organizar muitas coisas, dizer que tá tudo certo, não tá, sabe? Tem coisas que às vezes tá lá, né? Tá lá do lado, tá jogado para lá, tá jogado aqui, né? E a gente tem que colocar as coisas no lugar, porque eu tenho criança na casa. E hoje, e talvez você seja assim, talvez você, pai, mãe de família, seja assim na sua casa, né? Tem boneca para um lado, tem carrinho, ó, tem coelho, olha o coelhinho, tem um coelhinho, tá vendo? Tem as coisas jogadas, mas tem hora que eu tenho que colocar lá, mas é porque eu tenho criança na casa. E eu não tenho o que eu fazer. Porque as crianças são assim, elas ainda não entendem. Nossa senhora. Meu Deus, estourou alguma coisa aqui. E não tem o que a gente fazer. Não tem como, entendeu? Só que a gente tem que ter a disciplina de todos os dias fazer isso. Se a criança vai lá e derruba no chão, né? 1000 vezes eu tenho que ensinar ela a vamos lá colocar novamente no lugar. Ou eu coloco, senão ninguém vai pegar, certo? Agora você chega numa casa onde tá tudo largado, tá tudo. Teve uma vez aí que eu fui numa casa, gente, que meu Deus do céu, a família já é de baixa renda, já recebe auxílio, né? Cafézinho tá bom, gente, ó, garrafinha, ó, não fecha a garrafa. Esse dia nós compramos, ó, garrafinha nós tava usando a outra, gente. Essa garrafinha que meu pai jogou, nós foi lá e pegou a garrafinha, ó. Pegou a garrafinha, deixou ali do lado, né? E começamos a usar ela. Daí nós tinha deixado ela de lado, agora ela tá esquentando mais do que a outra que tá aí, que era nova. Então vamos lá, gente. A disciplina, ela vai ajudar. Então, tava falando que a gente foi numa casa, tá? Então a gente foi nessa casa, eu fui nessa casa e a família de baixa renda e até deve receber auxílio, sabe? Só que nossa, gente, quando eu cheguei na casa, mas estava tanta coisa largada de um lado pro outro. Meu Deus do céu. Quando você entrar numa casa arrumada, você vai perceber que a casa está organizada, certo? E o interior, ele te leva ao exterior, sabe? Então, só que e a gente tem que rever isso, porque tem muita gente que interiormente está bagunçada e exteriormente, mas se a gente não tomar cuidado, por exemplo, se o exterior, se as coisas não estiverem no seu devido lugar aqui, no seu devido lugar, eu já começo a me perder aqui com um monte de coisa, gente. Certo? Minha cabeça não fica a mesma, mas quando tá tudo no lugar, tá tudo arrumado, tá tudo certinho, eu já começo a ter outra visão e eu começo até a trabalhar melhor aqui, tá? Então eu cheguei nessa casa, conversei e a gente vê que muita gente é assim. Então, gente, se você não tomar uma disciplina na sua vida, não desenvolver isso, não fazer isso hoje, é agora que você tem que fazer isso, tá? Tinha uma frase do Bill Gates que fala assim: como que eu faço, o rapaz perguntou para ele, como que eu faço para me tornar uma pessoa como você, assim, né, próspera, rica? Daí ele falou simplesmente: comece pelo seu quarto, arrume o seu quarto. Simples. Arrume as coisas, coloque as coisas no lugar, sabe? Por quê? Toda empresa que cresce muito, ela tem que entender que tem que começar aos poucos, disciplinado ali naquilo que se tem, nas poucas coisas que se tem. E com isso vai desenvolvendo cada vez mais, certo? Então, eu organizo essas coisas e cresço, eu organizo e cresço, eu organizo e cresço, eu organizo e cresço, certo? E conforme você vai crescendo e vai desenvolvendo cada vez mais, vai gerando em você disciplina, certo? Assim é quando eu estava citando aqui, quando você entra na academia. Na academia, quando você está lá na academia, direto lá e levanta peso e faz um monte de coisa, até mesmo eu estou querendo ir, mas por enquanto tem que ver horário ainda para fazer isso, mas cuidar da alimentação já vai ajudar, que é uma disciplina também. Mas vamos lá na academia, você vai lá,
Vai um dia, vai uma semana. Tem dia que você não quer ir, mas mesmo assim você vai. Tem dia que você está difícil, mas você vai, tá? Você vai criar dentro de você lá na frente, pensa a longo prazo, tá bom, gente? Você entrou na academia, gente, não pensa nos 2 primeiros meses, ai, não tive resultado. Claro, você não continuou, se você tivesse continuado, você teria resultado, só que você não continuou, por quê? Principalmente quando você vai sozinho. Sozinho é mais difícil ainda porque você não tem uma pessoa para ajudar. Você tem que ser muito mais disciplinado quando você é sozinho, certo? Então, quando você vai começar, a sua disciplina tem que transformar a sua vida. Então você vai uma vez, depois você vai de novo. Não deu para ir de noite, vai de manhã. Não deu para ir de manhã, vai no meio-dia. Não deu para ir no meio-dia, vai de tarde. Não deu para ir de tarde, vai de manhã de novo. Não deu para ir de noite, vai de madrugada, sei lá. Arranja algum momento para ir. Mas vai e continua, certo? Eu, por exemplo, eu comecei a fazer alguns exercícios atrás. Eu lembro que faz, acho que uns 2 meses, comecei a fazer exercício, calistenia. Comecei a perder peso. Calistenia, todo dia, tum, 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 tum. Sabe? 3 vezes por semana. Pá, 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 pá. Calistenia. 20 minutos, 30 minutos. E isso começou a desenvolver a minha vida. Começou a mudar. Só que depois, por que eu parei? Porque a minha vida estava muito corrida, tá? Muito corrida com relação a casa, filhos, minha mãe. Eu cuidava da minha mãe aí, né? Cuidava da minha mãe. Ela veio a falecer acho que faz uns 2 meses. Eu cuidava dela porque ela era camada. Então isso, sabe, mexia muito e eu fazia essas coisas para ajudar. Mas, com o passar do tempo, a gente vai entendendo. E hoje eu tô mais disciplinado assim em fazer algo e renda, que nem eu fiz um vídeo para esse canal falando assim, olha, eu estou trabalhando para tirar a minha esposa do CLT, do trabalho, e a gente trabalhar junto aqui na empresa. Só que para isso eu preciso de disciplina, entender da onde que eu vou tirar renda. E eu estou trabalhando dentro da internet, tá? Estou fazendo isso dentro da internet, aprendendo aqui. Aprendendo como gerar renda dentro da internet. Eu já trabalho nisso faz mais ou menos 10 anos. Todos os dias aqui eu estou me atualizando com relação a isso. Fazendo várias coisas. Ah, Willy, como que você vai tirar a sua esposa do CLT sendo disciplinado? A disciplina vai fazer com que você consiga ter futuramente a liberdade que é aquilo que eu quero. Por quê? William, como que está a sua vida hoje? Hoje nós temos alguns investimentos, nós temos algum dinheiro aplicado, nós estamos levantando, temos fonte de renda que não é somente aqui, tá bom? Dentro desse canal, é dentro de outro canal. Eu entendi como é que funciona a máquina chamada YouTube, certo? Eu entendi como é que funciona esse lugar, mas para isso eu preciso ter disciplina e aplicar todos os dias aquilo que eu já estou aprendendo. Porque não adianta somente colocar no papel, ler somente um livro, a psicologia financeira, lembrando que o link está aqui na descrição se você quiser adquirir. Não adianta somente você ter esse livro, não adianta somente você ler. Porque muita gente já leu Pai Rico, Pai Pobre, muita gente já leu O Homem Mais Rico da Babilônia, muita gente já leu a psicologia financeira, mas e se você não colocar em prática não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Não adianta de nada. Você tem que tomar isso daqui para sua vida, que nem aqui está dizendo. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, se eu quero ganhar dinheiro, o meu objetivo é ter o controle do meu próprio tempo, tá? De eu poder estar em outro lugar, de eu poder estar em outro. E como que eu faço isso? Aprendendo. E como que eu aprendo? Através de conhecimento e aplicando diariamente e vendo os resultados que estão dando na vida de outras pessoas, chamado network. Network, eu nem gosto dessas palavras assim, gente, mas network é você conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, ver o que elas estão fazendo, aplicar no seu dia, ver se isso dá certo. Se isso der certo, você replica e você viu que deu certo, continua aplicando e você vai fazendo mais coisas. Existem coisas que deram certo na minha vida, certo? Existem coisas que estão dando certo na minha vida. O café tá esfriando, gente. Tá esfriando. O café é frio, tá? E sem açúcar, você tem que ter. Ó, você tem que gostar muito de tomar, tá? Mas vamos lá, gente.
Lembrando, gente, que tudo isso aqui eu aprendo numa coisa chamada. Eu aprendi lá no começo, lá atrás, quando eu comecei a aprender sobre a internet, por isso que eu indico um, vamos dizer assim, uma formação chamada Fórmula de Negócios Online. É uma formação mesmo, você vai aprender ali, você vai se formar, você vai entender como é que é. É mais do que um curso, é uma forma de você aprender a trabalhar dentro da internet, tá? Lembrando que está aqui no link da descrição também, se você quiser saber um pouco mais, é aonde eu comecei a aprender. Lembrando que lá você tem que tomar um destino, você tem que tomar um rumo, não adianta você só ficar ali, certo? Você tem que, né, se desenvolver. Lembrando que se você quiser aprender mais comigo também, eu deixo aqui no link da descrição, você pode entrar em contato comigo e a gente pode estar conversando. Talvez eu atenda ou outra pessoa atenda você aqui no primeiro link aqui, onde você vai, né, ter os links para entrar em contato. Então, gente, a disciplina vai conseguir fazer com que você desenvolva cada vez mais e chegue a essa liberdade. E eu quero aqui entrar nessa parte de liberdade também. A forma mais elevada da riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Você já pensou nisso? Se acordar num dia e falar assim: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Por quê? Por quê? Porque eu já construí a minha liberdade financeira e hoje, se eu quiser fazer isso, eu faço. Se eu não quiser, as coisas ainda estão trabalhando para mim. Tá? Quem que pode pensar desse jeito? Pensa aí, quem que pode pensar desse jeito? Lembrando que, por mais que você acorde e dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a dizer para você que se eu hoje, William, estivesse já com a minha liberdade financeira em dia, né? Por exemplo, hoje estou com minha liberdade financeira, beleza, estou lá com meus rendimentos, eles rendem já para mim e boa. O que você faria hoje, William? Continue fazendo aquilo que eu estou fazendo, ajudando outras pessoas, levando outras pessoas a ter a mesma liberdade, tá bom? Gravando conteúdo, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as outras pessoas, mostrar para elas que elas podem, certo? Que você pode construir a sua liberdade financeira desde que você entenda hoje que a disciplina, ela pode mudar a sua vida. A disciplina pode transformar a sua vida. A disciplina pode conduzir você a um lugar totalmente diferente da onde você está. Só que para isso, você tem que muitas vezes entender o ambiente que você está, tá? Para você construir a sua liberdade e um dia dizer eu posso fazer o que eu quiser hoje, você tem que primeiro ter disciplina, porque não é somente fazer, eu posso pegar e tirar 1 milhão hoje da minha conta no banco e gastar da forma que eu quiser. Depende da sua situação, porque tem gente aí que tem 1 milhão por dia, somente de entrega de dividendos, e às vezes pode ir lá gastar, mas gastar 1 milhão para quê? Qual o motivo? Qual a razão? Aí também outra, para que ter? Certo? Para que ter 1 milhão lá? Para que ir juntando 1 milhão? Será que 1 milhão, 500 mil não pode ir para um pessoal que está precisando, outro 1.000, 100 mil para outro pessoal que está precisando? Sabe? Quanto mais você receber, e é isso que eu entendo. Hoje eu tenho que construir a minha liberdade, mas eu entendo também que eu não preciso ficar assim desesperado, certo? Construa, tenha disciplina, mas também entenda que não construa somente para você, construa também para os outros, também ajude também outras pessoas que precisam, tá bom? Não os espertos, porque tem muita gente aí que é esperta, que quer se dar bem com aquilo que o outro está ganhando. E aprenda isso, preste atenção nas pessoas que você ajuda. Tem muita gente que é esperta demais, tá? Que toda hora tá ali, né? Ainda agora mesmo eu estava conversando lá com meu pai, lá, sobre pessoas espertas, né? Que sempre, opa, ele é rico aí, então vamos ficar aqui na cola dele. Não, calma aí. Você tá precisando, eu vou te ajudar, mas seguinte, tá aqui a pá, tá aqui a enxada. Vou te ensinar como é que faz. Quer aprender? É muito difícil. É fazer o quê? Você não quer? Você não quer? Então vai para outro lugar. Pô. Aqui você vai trabalhar. Eu vou te ajudar, mas você vai trabalhar, tá? Mesma coisa aqui no canal. Você quer ficar aqui no canal recebendo conteúdo? Fica aqui, tá? Só que tenha disciplina de entender, ó.
Vamos caminhar, vou entender que eu tenho que trabalhar. Certo? A partir do momento que desligar esse vídeo, que você sair desse vídeo aqui, vai trabalhar. Vai construir alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Não adianta você ficar aí, só ficar vendo vídeo e não fazer nada. Se você não fizer nada, nada vai ser construído. Enquanto você não fizer nada. Ah, William, mas o que eu vou fazer? Começa a estudar. Pega um livro, tá? Se quiser, pega aqui na descrição, aqui, ó, esse livro. Psicologia Financeira. Começa a ler, começa a estudar. Estuda todo dia. Se todo dia você aplicar um pouquinho, nossa, cara. Sei lá, desenvolve alguma coisa. Faz alguma coisa. O maior resultado que dá de retorno, primeiramente, sempre vai ser o movimento. O movimento vai... Qual que é o maior de todos os ativos? Os ativos, quando eu falo ativos, gente, é aquilo que traz retorno para você. É o movimento. É quando eu me coloco para frente. É quando eu me coloco a fazer alguma coisa. É o movimento. Tá? Eu sou católico, né, gente? Graças a Deus, né? Amém? Né? Deus abençoe a sua vida, gente. Eu sou católico. E eu falo aqui sobre investimento, mas não é somente sobre isso. Eu coloco aqui para que você saiba trabalhar com seu dinheiro, muitas vezes. Né? Outro dia eu falo sobre, né, com relação a cristãos, né, que se desenvolve assim na riqueza. Mas assim, gente, ó, presta atenção. Quando eu falo sobre isso, por exemplo, tem um padre da comunidade chamado Padre... Agora não lembro o nome dele, gente. Fugiu aqui. Ai, gente, esses dias eu vi ele, gente. Vi ele. Na verdade, eu acompanhei ele no Instagram. E agora não vou lembrar. Não vou lembrar. E ele, gente, com uma doença muito rara, Marlon Múcio, lembrei. Lembrei que eu vou trabalhando aqui minha mente vai pensando em algumas coisas e eu vou entendendo. Padre Marlon Múcio, o que aconteceu, gente? Ele ele teve problemas, ele teve um problema muito raro. Lembrando que vai lá no Instagram, digita Padre Marlon Múcio, você vê o problema raro que ele tem. Mas ele se coloca em movimento todos os dias. Construiu um hospital com isso. Construiu um hospital. E você sabe o quanto de dinheiro que precisa para construir um hospital. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Mas ele construiu um hospital, gente. E construir um hospital depende de recursos e depende de muita vontade. Você mesmo acamado com doença rara, você continua tendo que carregar lá muitas vezes o balão lá de oxigênio dele, porque ele tem problema, ele tem que ficar, né, não é balão de oxigênio, é tipo uma malinha assim que vai gerando, eu não sei como é que funciona, gente. Mas ele conseguiu fazer alguma coisa, certo? E todos os dias ele se disciplina a fazer isso, mesmo tomando muitos medicamentos, ele fala, não, eu preciso, é coisa de Deus, gente, coisa assim, meu Deus, coisa de Deus, certo? Coisa de Deus mesmo. E, olha bem, a vida dele me falou assim, poxa, e você, o que você está fazendo? E você, como que você está fazendo? Hoje, gente, eu me disciplino a fazer isso. Eu me disciplino a ler, a estudar sobre psicologia financeira, mas eu tenho também uma comunidade que eu faço parte, que a gente ajuda jovens, que a gente evangeliza jovens, que a gente evangeliza os mais necessitados, chamado Aliança de Misericórdia. Eu sempre falo aqui no canal que eu participo de uma comunidade, certo? E essa comunidade me ajudou demais na minha disciplina também, daquilo que eu tenho que mudar dentro de mim, certo? Enfim, gente, eu estou falando aqui de mim, né, com relação a isso de ser católico ou ser evangélico. Se você é evangélico, também que Deus abençoe a sua vida. Aqui eu só estou colocando aquilo que isso está me ajudando na minha disciplina diária. E dizer que, independente se você é católico, se é evangélico, se você é espírita, se você é de outra denominação, se você é de qualquer outro local, gente, eu estou aqui dizendo a você, independente disso, trabalhe a disciplina dia a dia na sua vida, pois a disciplina pode fazer você ficar rico, tá certo? Pode desenvolver, e muito mais do que a riqueza de dinheiro, é a riqueza de mente, de corpo e de alma, certo, gente? Eu acho que para esse final vale você deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom, gente? Eu acho que esse final já te ajudou demais, tá? Que Deus abençoe a sua vida, gente, beleza? Obrigadão, falou, gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo, gente. Obrigado.